Oi, gente! Hoje eu quero ler com vocês Números capítulo 2. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Cada filho de Israel armará a sua tenda junto à sua própria bandeira, com as insígnias da casa de seus pais. Ao redor do tabernáculo da congregação armarão suas tendas, e do lado do oriente, o lado do sol nascente, armarão suas tendas e os da bandeira de Judá, segundo os seus exércitos. A Nação, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados com ele eram 74.600. E a tribo de Isacar acampará próximo a ele, e Natanael, filho de Zuar, será o capitão dos filhos de Isacar. E o seu exército e os que foram contados deles eram 54.400. Depois da tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o capitão dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles eram 57.400. Todos os que foram contados no acampamento de Judá eram 186.400, segundo o seu exército, e esses marcharam primeiro. No lado sul estará a bandeira de Ruben, segundo os seus exércitos. E o capitão dos filhos de Ruben será Elisur, o filho de Zedeu. E o seu exército e os que foram contados deles eram 56.500. E ao seu lado acampará a tribo de Simeão. E o capitão dos filhos de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. E o seu exército e os que foram contados deles eram 59.300. Depois a tribo de Gade, o capitão dos filhos de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. E o seu exército e os que foram contados deles eram 55.650. Todos os que foram contados no acampamento de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos. E esses marcharam na segunda fila. A seguir partira o tabernáculo da congregação com o acampamento dos levitas, no meio do acampamento, da mesma maneira como acamparam. Também marcharam cada homem em seu lugar, segundo as suas bandeiras. No lado do ocidente estará a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus exércitos. E o capitão dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. E o seu exército e os que foram contados deles eram 40.500. E ao seu lado estará a tribo de Manassés. E o capitão dos filhos de Manassés será Gamaliel, o filho de Pedazur. E o seu exército, os que foram contados dele, eram 32.200. A seguir virá a tribo de Benjamim, e o capitão dos filhos de Benjamim será Bidã, filho de Gideone. E o seu exército, e os que foram contados deles, eram 35.400. Todos que foram contados no acampamento de Efraim eram 108.100, segundo os seus exércitos, e marcharam na terceira fila. E a bandeira do exército de Dan estará no lado norte, ao lado dos seus exércitos. E o capitão dos filhos de Dan será Aizer, filho de Amizadai. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 62.700. E ao seu lado acampará a tribo de Azer. E o capitão dos filhos de Azer será Pagiel, filho de Ocrã. E ao seu lado acampará a tribo de Azer. E o capitão e os filhos de Azer será Pagiel, filho de Ocrã. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 41.500. A seguir virá a tribo de Naftali. E o capitão dos filhos de Naftali será Eira, filho de Anã. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 53.400. Todos que foram contados no acampamento de Dan foram 157.600. E esses marcharam na última fila com as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados dos acampamentos, segundo os seus exércitos, eram 603.550. Porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim acamparam ao lado de suas bandeiras, e assim marcharam, cada um segundo as suas famílias, de acordo com as casas de seus pais. Amém? Tchau para vocês, que Deus te abençoe.